como funciona o cutting, o que eu preciso saber, como fazer, calma, que hoje você vai aprender tudo isso aqui com bastante detalhes, com bastante clareza. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui um comentário e bora nessa, porque é um assunto bem complexo, mas é algo bem legal e que vocês vão gostar bastante. Logo de cara, o ponto mais importante de todos que eu preciso deixar bem claro aqui é uma necessidade de uma restrição calórica. Não existe cutting, emagrecimento, perda de gordura sem uma restrição calórica, tá? Isso porque o déficit energético é uma condição inegociável. E a diferença entre um cutting muito bem feito e um desastre que você pode cometer aí com relação ao seu processo é o tamanho do déficit energético e também o tempo disponível que você tem para executar esse processo. Por exemplo, para indivíduos que não têm um percentual de gordura tão elevado assim, a literatura sugere pra gente uma perda de peso aproximada de 0,5 a 1% desse peso corporal total por semana. Isso pensando nesse contexto onde o indivíduo que está fazendo esse processo quer maximizar essa retenção de massa magra durante todo esse processo. E tudo isso porque você quer, além de manter essa muscularidade, você quer nesse caso manter assim, bem, saúde, feliz, contente, com uma boa libido. E é óbvio que restrições calóricas muito severas, além de ter esse aumento para, nesse caso, esse catabolismo proteico muscular, para esse favorecimento, ela pode, nesse caso, também levar a uma queda com relação à performance para você que curte na pesado, pode trazer alterações hormonais bem significativas e uma fadiga muito acumulada, onde você fica cansado, não quer treinar, não quer fazer mais nada. Obviamente que a redução da adesão ao planejamento dietético. Isso porque muitas pessoas, quando fazem uma dieta muito restrita, acabam perdendo nesse caso uma adesão, porque sentem muita fome e acabam furando esse planejamento. Certo, mas e para pessoas que têm nesse caso um percentual de gordura mais alto? O que fazer? Bom, nesse contexto você pode explorar uma restrição calórica um pouco maior, principalmente visando trazer uma melhora mais acelerada dessa redução desse percentual de gordura e para otimizar a tua composição corporal. Mas é óbvio, mais uma vez, tome bastante cuidado, porque a pressa nesse caso pode aumentar aquilo que eu falei anteriormente, sacrificar o teu sono, o teu treino, a tua libido, aumentar demais a tua fome e coisa desse tipo. E obviamente que eu imagino que você não quer ficar assim durante todo esse processo. Você quer um processo bacana, que você aproveite, consiga treinar, mas que ao mesmo tempo traga essa estética adicional para o físico. Mas certo, Thales, como é que eu posso estruturar um déficit? Bom, um déficit inicial ali razoável costuma ficar em torno de 10 até 25% abaixo do gasto energético total para manutenção de peso. Então, por exemplo, para indivíduos que têm a manutenção desse gasto energético para todas as funções que ele faz no dia, estimado em mais ou menos 3.000 calorias, o sujeito teria que consumir entre 2.250 até 2.700 calorias. Mas lembre-se, isso é apenas um ponto de partida e não deve ser tido, obviamente, como algo universal, algo para todo mundo. Isso porque, como eu disse anteriormente para vocês, indivíduos que têm nesse caso um percentual de gordura maior podem usufruir de uma restrição calórica um pouco mais severa, principalmente pensando naqueles benefícios metabólicos e também estéticos que eu falei anteriormente. Porque, obviamente, que o tecido adiposo, ele é um fator protetivo quando a gente pensa na muscularidade e, obviamente, também questões relacionadas nesse caso. Certo, Thales, mas como eu posso calcular o meu gasto energético para estruturar esse meu déficit e tudo mais? Cara, isso é algo relativamente simples e você vai precisar usar fórmulas preditivas de gasto energético. E nesse caso, a gente tem várias, mas eu vou trazer aqui duas que funcionam muito bem para a maioria dos indivíduos, para a maioria dos contextos. Isso porque tem fórmulas específicas para cada composição corporal, entre aspas. Pensando em indivíduos com percentual de gordura mais alto, eu utilizaria a fórmula de Mifflin, onde nesse caso ela tende a manter ali uma exatidão um pouco melhor. Agora, pensando em indivíduos com percentual de gordura mais controlado, por exemplo, no meu caso, não tão alto, mas também não tão baixo, eu utilizaria a fórmula de Harris-Benedict, que são aí duas formas bem interessantes. Obviamente que eu vou deixar as duas aqui para vocês, assim como vocês podem ver nessa tabela. Ou então você pode simplesmente depois pausar esse vídeo e escrever no Google: cálculo de gasto energético, fórmula preditiva, Harris-Benedict ou Mifflin. É bem simples e é bem fácil, porque você
preenche com seus dados e meio que essas calculadoras digitais, online, calculam tudo isso para você bem rapidinho. Aí depois de ter feito esse cálculo e estruturado o seu déficit energético, um outro ponto importante é a monitorização dos seus resultados. Isso porque o melhor processo para você ver se você está no caminho certo, se você está evoluindo, é você medir o seu peso diariamente ou até mesmo várias vezes por semana e usar uma média por esses 7 dias. E, obviamente, comparar com o seu peso médio da semana anterior. Outra coisa que eu gosto muito também é avaliar a linha de cintura, fotos ou até mesmo a performance nos treinos. Então, assim, eu decido se eu aumento, se eu reduzo as calorias ou até mesmo se eu mantenho. Isso porque, se a média de peso está caindo dentro daquela meta que eu citei anteriormente, de 0,5 a 1% do peso corporal total, e a performance nos seus treinos está legal, você está conseguindo progredir bem, não tem por que mexer. Só segue firme, mantém uma boa adesão ao planejamento, que com certeza vai dar certo. Mas e os macronutrientes? O que fazer? Como fazer? Bom, aqui na minha humilde concepção é que começa a parte mais chatinha de forma geral. Mas primeiro, vamos conversar aqui nos pontos mais importantes. Um deles, e sendo assim o principal, são as proteínas. Nesse caso, durante o déficit energético, durante a restrição calórica, a proteína tem um papel central nesse processo, basicamente por 3 motivos. Número 1, ela ajuda você a reter mais a sua massa magra, ela te ajuda com a saciedade e ela também tem um maior efeito térmico quando comparado com os outros macronutrientes, nesse caso com os carboidratos e com os lipídios. Sendo assim, eu, Thales, gosto de fazer a divisão dela primeiro, e a literatura recomenda pra gente algo em torno de 1,8 até mesmo 2,4 gramas por quilo por dia. E isso funciona basicamente para a maioria das pessoas que estão treinadas e estão fazendo um cutting. Agora, se você que está assistindo esse vídeo é um cara mais avançado, já é um atleta, tá muito seco, é natural e tá ali num déficit mais severo, eu vejo que faz sentido sim você subir um pouquinho esse aporte proteico, trabalhar com 2,4 até mesmo 3 gramas por quilo, como recomenda a literatura. Depois de você definir seu aporte proteico e as calorias, a gente tem nesse caso os carboidratos e as gorduras. E para quem treina muito pesado, para quem curte treinar e tudo mais, o carboidrato costuma ser uma ferramenta muito, mas muito útil para você preservar sua performance, o teu volume de treino, a qualidade dos seus treinos, porque você não quer perder isso. E a própria ISSN, que é a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, reconhece que existem várias abordagens dietéticas que podem otimizar a composição corporal. Fisiculturistas mesmo fazem das mais diversas. Isso quando as calorias e as proteínas são controladas. A gente pode falar de cetogênica, low fat, low carb e coisa do seu tipo. Mas obviamente isso não significa que todas as dietas sejam igualmente boas para performance na musculação, no endurance, que é tipo a corrida, o ciclismo, ou até mesmo em outros esportes de alta intensidade, como um jiu-jitsu, MMA ou coisa desse tipo. Então nesse caso, por favor, não negligencie os carboidratos. Eles são fundamentais. E eu, Thales, gosto de fazer a divisão deles. Por último, isso porque eu acho interessante fazer em termos percentuais, ou então em termos remanescentes com relação às calorias. Mas pode ficar bem calmo que eu vou te dar um exemplo prático para você entender eles um pouco melhor, como você pode fazer a divisão e porque assim fica um pouco mais simples para você que está começando agora a montar a sua dieta, por exemplo. Tá, Thales, mas e a gordura? Como é que eu faço com elas? Bom, elas não precisam ser altíssimas quando a gente pensa num cut, num emagrecimento. Mas eu, Thales, também não gosto de começar com ela zerada, ou manter ela zerada por semanas e semanas. Zerada no sentido de gorduras remanescentes que a gente fala. Isso porque um aporte de gordura muito baixo pode piorar a palatabilidade, a adesão à dieta, a ingestão de micronutrientes lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, o que não é legal a longo prazo. Mas obviamente que numa fase final de um cutting, quando o seu percentual já está muito baixo, quando você ali já não tem mais muito de onde tirar essas calorias, você vai ter que pegar nesse caso e deixar as gorduras somente de formas residuais, ou seja, a gordura que já tem inerente num peito de frango, uma coisa do tipo, por exemplo. E obviamente que as recomendações para um cutting, para um emagrecimento, costumam surgir numa faixa ampla, entre 0,5 a 1,5 gramas por quilo por dia, dependendo da fase, das calorias totais e, obviamente, também que das preferências alimentares daquele indivíduo, ou seja, suas preferências alimentares. Certo, mas como eu posso agora então montar a minha dieta na prática? Vamos lá, acompanha comigo, a gente vai fazer tudo isso no passo a passo. O primeiro passo que você tem que fazer é anotar os seus dados. Eu vou fazer com os meus dados para que fique um pouco mais claro e mais simples para vocês.
O primeiro deles, a altura. Eu sou um indivíduo de 1,79 m, ou seja, eu tenho 179 centímetros. O meu peso é de 177 quilos. Eu tenho 26 anos, eu sou do sexo masculino. Basicamente, eu tenho todas as informações que eu preciso para encaixar nas fórmulas. Como eu, Thales, sou um indivíduo que não tem um percentual de gordura muito alto, tem um percentual ali relativamente controlado, eu vou utilizar a fórmula de Harris-Benedict que a gente viu lá no início desse vídeo. Mas, obviamente, que é muito simples e que a matemática vai estar aqui do lado para vocês. Mas basicamente é uma matemática básica que você só vai trocar nesse caso os números que estão aqui com essas siglas. Eu vou direto para o resultado, porque eu imagino que todos vocês que me assistem aqui sabem matemática básica, ou seja, fazer contas de subtração, multiplicação, soma, mas basicamente a minha taxa metabólica basal, ou TMB, é de 1.844 calorias por dia. Sendo assim, é em cima disso que eu vou colocar meu gasto energético, ou então meu déficit energético? Não. Nesse caso, essa é a energia básica para manter o meu corpo vivo, funcionante, como se eu tivesse 100% parado assim, deitado numa cama. Mas claro que eu não fico fazendo isso na minha vida, né? Então, nesse contexto, eu tenho que achar o meu gasto energético total. E para achar esse meu gasto energético total, eu vou pegar essa taxa metabólica basal que a gente calculou, vou multiplicar pelo fator atividade física. Como eu sou um indivíduo moderadamente ativo, eu faço ali os meus treininhos de musculação, faço os meus cardios, porém eu fico o dia inteiro sentado, gravando vídeos, gravando aulas, ou então atendendo pacientes, montando dietas, eu vou colocar um fator de atividade física para mim de 1,5. Então, nesse caso, é bem simples. Eu vou pegar 1.844, multiplicar por 1,5, que vão dar 2.766 calorias. Então, nesse caso, esse é o meu gasto energético total, caso eu quisesse manter o meu peso fazendo todas as minhas atividades diárias. Ou seja, achei então o meu gasto energético total do meu dia. Agora, eu vou colocar uma restrição. Eu escolhi para mim uma restrição de 20% das calorias totais. Então eu pego 2.766 menos 20%, que vai dar ali mais ou menos 2.200 calorias que eu devo consumir no meu dia, pensando em reduzir esse meu percentual de gordura. Agora é bem simples, é só você dividir os macros conforme eu ensinei anteriormente. Para as proteínas, eu vou usar 2 gramas por quilo. Então eu pego o meu peso, 77, e multiplico por 2. Vou achar nesse caso 154. E como a gente sabe, cada grama de proteína e de carboidrato tem 4 calorias. Sendo assim, para achar o meu aporte de gordura agora, também ficou bem simples. Eu pego aquela faixa que eu trouxe para vocês e multiplico pelo meu peso. Ou seja, é algo fácil e também uma continha básica. Como eu não sou tão fã de gordura, logo no início desse meu cutting, por exemplo, eu vou trabalhar com 0,6 gramas por quilo. Então 77 vezes 0,6 dá 46 gramas de gordura. E como nós sabemos, cada grama de gordura tem 9 calorias. Aí agora, para achar esses carboidratos, ficou algo assim simplesmente ridículo. Eu pego 154 gramas, que eram das proteínas, multiplico por 4, acho então 616 calorias. Pego as 46 gramas de gordura, multiplico por 9, acho 414 calorias. Somo então esses dois montantes calóricos, ou seja, 616 mais 414 é igual a 1.030. Sendo assim, 1.030 calorias na minha dieta já estão comprometidas. Eu não posso mais mexer nelas. E para pegar o total de carboidratos agora, é bem simples. Eu pego o valor da minha dieta, 2.200 calorias, reduzo 1.030, que é o valor já comprometido desses macronutrientes importantes, e divido, por exemplo, 1.100, 1.180 e poucos, por 4, para achar então quantos gramas de carboidrato, encontrando nesse caso, então, 296 gramas de carboidrato. Ou seja, percebam que a minha dieta inicial ficou então com 2.200 calorias, sendo 154 gramas de proteína, 46 gramas de gordura e 296 gramas de carboidrato. E agora você pode usar qualquer aplicativo gratuito para distribuir os alimentos, com base em tabelas respaldadas, tipo Ataco, TBCA. E aí você pode pegar aplicativos como Fat Secret, MyFitnessPal, o próprio app da Growth também funciona muito bem. E nisso é só seguir por um bom tempo e acompanhando suas fotos, seus pesos e a performance nos treinos. Mas Thales, eu achei isso muito difícil, como é que eu posso fazer? Nesse caso, se você achou isso muito difícil, não quer ter todo esse trabalho de monitorar, de dividir, coisa do tipo, a minha consultoria pode ser uma saída para você, onde nesse caso eu vou sempre montar a sua dieta, vou ajustando conforme os seus feedbacks e obviamente que nesse caso a gente vai acompanhando as suas medidas, o seu peso corporal, as suas fotos para saber se a gente aumenta, reduz as calorias ou coisa do tipo, tá bom? Mas nesse vídeo eu te passei o basicão de como você pode montar uma dieta de cut. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com você assistir isso e obviamente se inscrever no canal. Um abração e até o próximo vídeo.